Presbítero Luiz. Queridos irmãos, na paz do Senhor, Amém. glórias a Deus. Quero desde já externar a imensa alegria de estar aqui com os irmãos, para adorar e agradecer esse Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Quero agradecer desde já ao pastor Isaías, você deu o culto aqui, estou trazendo a palavra aos irmãos da igreja. Abre a tua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, primeiro. Vamos ler o versículo 20, que diz assim: Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Faço minha acompanhada, da minha esposa, minha namorada, minha companheira, minha amiga de todo sempre. Glória a Deus. Irmão, vou ser bem breve. Espírito Santo. Eu não sou de falar muito, ficar como esses pregadores aí, pregar 1 hora, até porque aqui é tudo com adolescência, tem um horário. Você já é um vitorioso, Aleluia. Porque saindo um frio desse, Aleluia. meu Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós viemos orar para ele não vir no inverno, pegar todo mundo aí. Meus irmãos, falar de gerar milagres, eu tenho esperado isso em minha vida. Os irmãos que me conhecem acompanham minha trajetória, e você vai ver que esse milagre acontecendo através da oração, através da oração. A gente viu uma história de Ana, com a sua família. Ana, que era uma mulher guerreira. A gente vê aqui na Bíblia que uma mulher muito guerreira, irmão, porque diz a palavra que o seu esposo tinha outra mulher por nome Penina, poligamia naquela época, porque quando a mulher não gerava, o esposo naquela época aí casava com outra para poder ter a sua descendência, dar procedimento à sua descendência. Mas aqui você vai ver que todo ano eles iam para Siló sacrificar ao Senhor e comemorar a festa. Existia uma festa que você era obrigado a ir, em ano, porque era 3 festas anuais, mas essa festa aqui era obrigação de levar todas as famílias, filhos, todo mundo para subir para Siló, na lei, para se comemorar essa festa. Pela lei era obrigado a estar nessa festa. Então Eucana vai pegar sua família e vai ir para Siló, junto com Ana, junto com Penina, junto com seus outros filhos, a qual não fala o nome, E a Bíblia fala que o desejo de Ana era ter filhos, mas o próprio Deus tinha encerrado a madre de Ana. E a gente sabe que aquilo que Deus abre, só Ele pode, aquilo que Deus abre,
ninguém fecha. E aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Só Ele, irmão. Só Ele. Então o negócio de Ana era ela e Deus. Era ela e Deus. Né? Ela tinha que clamar a Deus, ela tinha que buscar a Deus. Mas só que a Bíblia vai falar, irmão, que todos nós conhecemos que a Penina tinha ela como uma rival, né? Ela competia com Ana, e o texto vai falar que ela irritava Ana, irmão, né? A Bíblia, acho que Pentecostal vai dizer que quando eles iam para a festa anual, ela começava a irritar naquele momento, porque o desejo dela era que Ana não fosse participar, ficasse em casa, né? Não fosse para a festa, não fosse fazer o sacrifício, não fosse se alegrar. E a Bíblia vai dizer também que Ana, ela tinha que ir para essa festa, e na comemoração da festa tinha que se alimentar e ela tinha que se alegrar naquela festa. Quem fosse para aquela festa não poderia, além do Deuteronômio vai falar, tinha que estar alegre. Mas como você vai estar alegre? Uma pessoa te irritando, uma pessoa te aborrecendo, né? Como você vai estar alegre desta forma? Porque muitas das vezes, né, Ana tinha a Penina, que irritava ela, que aborrecia ela, né? Que falava, ó, eu tenho filho e você não tem. Logicamente, a palavra dela era essa: eu tenho e você não tem, né? Então Ana, ela ficava ali triste, porque, irmão, a Bíblia fala, apesar de Ana não ter filho, o esposo dela o amava. O esposo dela, aleluia, amava muito a Ana, apesar de ela não ter filho. A Bíblia fala. Então a raiva de Penina é essa. Porque Ana tinha um amor do esposo. Ana tinha um amor do esposo. Então a raiva dela era essa. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo sendo irritada, mesmo sendo afrontada, mesmo sendo perseguida, Ana não deixava de ir para Siló. A nossa vida, às vezes é assim. Às vezes a gente escuta palavras, às vezes coisas que vêm para nos irritar, coisas que vêm para nos enfraquecer, coisas que vêm para nos desanimar. Mas nós estamos aqui dentro em Siló hoje, adorando, glorificando a Deus, porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Porque a gente sabe que só Ele pode fazer o milagre. Só Ele pode realizar o milagre, irmão, mais ninguém. Então eu vejo, irmão, aleluia, que aquele que persevera, ele é forte na presença do Senhor. Pode passar o que for, mas aquele que persevera, ele é forte na presença do Senhor. Por quê? Muitas das vezes você não vai chegar aqui com um sorriso no rosto. Não vai chegar aqui alegre. Muitas das vezes você vai chegar que nem aquela mulher que perdeu o filho, foi atrás do profeta, falou com o seu esposo, ó, aborda, jumento, arruma um servo aí, que eu vou atrás do profeta. Mas para que tu vai atrás do profeta hoje? Não é sábado, não é dia de lua nova, não é dia de festa, não é comemoração. Para que tu vai? Aborda o jumento, manda o servo, eu vou atrás do profeta. Ela foi atrás do profeta no monte, irmão, onde o profeta está orando. O mesmo profeta que profetizou na vida dela. Daqui a um tempo você vai abraçar o filho. Ela vai atrás dele e fala para o teu servo: não pare, não fale com ninguém, não converse com ninguém, porque o nosso objetivo é chegar até o profeta hoje. Chega lá, ela se joga aos pés do profeta. Se joga aos pés do profeta. Diz a Bíblia que o Geazi vai querer tirar ela dos pés do profeta, vai querer puxar ela dali, mas o profeta vai falar: deixa ela, porque eu sinto que o coração dela está entristecido.
Mas Deus não tinha revelado nada que tinha acontecido na vida daquela mulher. Mas o profeta sabia que ela tinha ido aí por um objetivo. Às vezes você chega na igreja, a gente não sabe como que está, aleluia, a situação da pessoa. Mas Deus que contempla tudo, que vê o interior, irmão, que vê o nosso interior, Ele sabe muitas das vezes como chegamos aqui na presença dEle. Mas a gente chega de uma maneira, mas não saímos da mesma maneira que chegamos. Mas não saímos da mesma maneira que chegamos. Porque a palavra de Deus fala, irmão, aleluia, que na presença do Senhor há fartura de alegria. Podemos chegar aqui triste. Podemos chegar triste neste lugar. Mas aqui na presença dele nós se alegramos. No Salmo 124 vai falar que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvida, voltará com seus olhos com alegria. Com alegria, irmão. Ana chegou naquele lugar triste. Era para Ana estar feliz, comemorando. Era uma festa. Mas vai para a festa, irmão. Tu vai para uma festa, vai ficar triste, aborrecido. Cheio de coisa lá para comer, cheio de coisa, né? Para se... Como é que tu vai ficar triste numa festa? Ela já não conseguia mais se alegrar. Ana. Porque o coração de Ana estava entristecido, porque ela desejava que o Senhor viesse a realizar um milagre na vida dela. Ela não comia. E o seu marido vai notar, porque diz a Bíblia que ele vai fazer algumas perguntas para ela. Ana, por que tu está triste? Por que não come? Por que está dessa forma, Ana? Ele mesmo vai responder a pergunta. Não sou eu melhor do que 10 filhos, Ana? Ele dá uma palavra para ela, querendo consolar a Ana, querendo consolar ela, falando, eu sou melhor do que 10 filhos. Porque depois, no versículo de número 9, a Bíblia vai falar que Ana vai começar a comer. Ela vai se levantar e vai se alimentar depois da palavra do seu marido. Ela começa a se alimentar e ela começa agora a conversar com o Senhor. Ela começa a conversar com o Senhor. Senhor, eu preciso desse milagre. Quantos aqui precisam desse milagre, irmão? Ela vai começar a orar. E a oração, ela move a mão de Deus. Alguns falam que Ana foi cerca de 20 anos, praticamente, subindo, querendo, clamando, buscando. Eu não sei quanto tempo você tem orado, você tem clamado pela sua casa, pela sua família, pelos seus, mas a hora, vai ter uma hora que vai chegar. É só não desistir de orar, de clamar, pedir, dar-se-vos-á. Bater, aleluia, abrir-se-vos-á. Buscar que vai receber. Nós estamos fazendo o que aqui, nessa noite? Nós estamos pedindo, irmão. Eu estou pedindo a Deus nessa noite. Aleluia, eu estou batendo na porta, pedindo a Deus essa noite. Se lembra da mulher, aleluia, de Lucas 18? Que a Bíblia vai falar que aquela mulher, naquela cidade existia um juiz iníquo, que não temia Deus e nem os homens. Aleluia. Mas todavia aquela mulher importunava. Ela não dava sossego. Ela falava, Senhor, você tem que julgar a minha causa contra os meus adversários. Faça justiça contra os meus adversários. Irmão, a Bíblia vai dizer que era dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite ela estava lá. Aí o juiz vai falar, estou cansado dessa mulher. Já viu quando tu vai no lugar? Fala, não saiu ainda nada. Não saiu o resultado do exame, não saiu nada ainda não saiu nenhum papel aí não. E a pessoa fala, eu estou cansado dessa mulher, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Aleluia, vamos resolver
resolver isso hoje. Aleluia. Glória. Vou resolver isso hoje para que essa mulher não volte mais aqui a me importunar. Aí vai falar, Deus não vai atender. Aleluia. Ainda que pareça tardio, ainda que pareça demorado. Ainda que a gente fala, Senhor, está demorando muito. Senhor, já não aguento mais. Estou a ponto, Senhor, de tomar decisões. Mas Deus está falando, calma. Continue orando. Continue clamando, continue buscando a minha face. Aleluia. Foi o caso de Ana. Irmão, imagine. Ana subindo todo dia. Toda vez que ela subia, irmão. Mas ela colocou um propósito no seu coração. Está machucando? Está doendo? Mas fique com esse propósito no seu coração de não parar de orar, de não parar de buscar. Eu tenho experiência própria na minha vida, irmão. Fiquei afastado do caminho do Senhor. 12 anos afastado dos caminhos do Senhor. Abandonei a presença. Quis sentir prazer lá no mundo. A adolescência chega. É difícil segurar. Aleluia. Não é fácil. Eu posso falar disso, que eu fui um adolescente que saí da presença do Senhor. Mas todo o tempo minha mãe, ela falava, um dia ainda vou te ver no altar com teu irmão. Aleluia. Um dia ainda vou te ver no altar com teu irmão. Aleluia. Minha mãe hoje já não se encontra presente, já se encontra na glória. Mas ela conseguiu enxergar isso. Eu e meu irmão no altar junto. Porque por esse rapaz orava ela. Por quem você tem orado? Por quem você tem pedido? Por quem você tem pedido? Vai acontecer. A oração é tudo, irmãos. A oração é tudo. Eu estava lendo em 1 Crônicas, capítulo de número 4, de um homem que é pouco falado na Bíblia, Jabes. Jabes, ele é pouco falado, mas ele vai tomar uma decisão de orar e falar com Deus e falar, Senhor, se me proteger, se alargar minha tenda, se me tornar mais ilustre do que meus irmãos, porque o significado do nome de Jabes é dores. Porque a Bíblia vai falar que lá na hora que sua mãe foi ter ele, colocou esse nome. Eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia vai falar que quando ela foi dar luz a Jabes, e o significado do nome de Jabes é dores. Mas ele falou, eu não aceito carregar o passado por toda a vida. O Senhor tem que mudar essa situação. Eu vou orar e esse passado vai sair da minha vida. As pessoas vão olhar para mim diferente. Porque as pessoas olhavam para ele. Aleluia. A Bíblia não relata o que aconteceu de verdade. Para que ela viesse a colocar o nome dele de Jabes com esse significado, dor. Mas Deus é aquele que arranca a dor. Aleluia. Tem cicatrizes que Deus consegue arrancar, irmão. Tem coisas que Deus consegue arrancar. Vassaio no minário. Deus está falando que tem coisas do passado que Ele consegue arrancar, que muitas das vezes, aleluia, o adversário da nossa alma quer que nós carregamos isso pro resto da vida. Coisas do passado, marcas do passado, Ele quer que a gente carregue isso e essa culpa fica sobre nós. Mas Jabes, ele vai clamar ao Senhor, ele vai orar ao Senhor, e diz a palavra que o Senhor vai ouvir a oração de Jabes, e nessa noite Deus está ouvindo orações neste lugar. Tem milagres nesse lugar, irmão. Tem milagres. Talvez Penina ficava olhando para Ana chorando e debochando. Aleluia.
debochando de Ana. Mas só que Ana, irmão, aleluia, ela vai fazer um voto com Deus. Olha, talvez esse tempo todo que Ana orava, ela pediu um filho. Para falar, eu também tenho aqui, ó. Mas ela vai mudar a sua oração. Ela vai falar: Senhor, se benignamente o Senhor me der um filho varão, ele vai ser teu, vai ser entregue para te servir, para te adorar, vai ser entregue em seu altar. Meu irmão, eu sei que quando seus filhos nasceram, pessoas aqui que é evangélica, pessoas aqui que não nasceram em berço evangélica, né? Mas a gente tem o costume de quê? De entregar no altar, falar: Senhor, tu cuida, é teu, apresentar no altar. Se tu apresentou no altar, fique tranquilo. Mas se tu, aleluia, não nasceu em berço evangélico, mas tem apresentado mesmo assim sua família, seu filho no altar do Senhor, creia, irmão. Aleluia. Creia. Aleluia. Creia que vai acontecer. Aleluia. Ana ora. E a oração, ela tem poder de mudar todas as coisas. A oração, ela tem poder, irmão. Aleluia. Aleluia. Ela tem poder de mudar. Porque diz a Bíblia no versículo de número 10. Olha só que coisa. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Está chorando, mas está orando. Está com dor, mas está orando. Porque muitas das vezes a situação quer nos afastar da oração, quer nos afastar do propósito. Porque muitas das vezes a dor está tanta, a dificuldade está tanta, que nós paramos de orar. Mas não pode parar de orar. O segredo, está chorando, vai orar. Neemias, irmão, é quando ele soube da notícia dos seus irmãos, a Bíblia fala que ele se assentou, se entristeceu, chorou, mas a Bíblia fala que ele colocou um propósito de oração e Deus ouviu a oração de Neemias. Aleluia! Bom, meu rei! Aleluia! Em meio às lágrimas, nós temos que orar. Em meio à dor, nós temos que orar, porque o milagre vai acontecer. Vai acontecer. O milagre acontece. Eu estava olhando também em 1 Samuel, capítulo 30. Que quando ali Davi perde sua família, perde as mulheres dos seus companheiros. E diz o texto ali, irmão, que todo mundo chorou. Até que não tinha mais lágrima para chorar. Davi também chorou. Uma vez uma pessoa falou para mim: você tem que ser forte, né? No altar você não tem lugar de chorar, né? Eu vou chorar onde, irmão? Aleluia. No altar que nós temos que derramar lágrimas. Até Jesus chorou, Davi chorou, mas não, aleluia, ficou desanimado, porque diz o texto, diz lá no versículo de número 6, que todavia Davi se animou no Senhor. Pegaram pedras para atacar em Davi, irmão, mas ele falou: não, aleluia, Deus é conosco, vamos nos levantar. Pediu a ele para sacerdotal, consultou o Senhor, orou o Senhor, falou: Senhor, perseguirei esses meus inimigos. O Senhor falou: pode ir que eu sou contigo, e tu vai recuperar todos, tu vai trazer todos de volta. Sabe o que é isso, irmão? O inimigo levar, tacar fogo na cidade, aleluia, sumir, aleluia, e Deus falar: fica tranquilo que vai vir todo mundo de volta. Aleluia. Depois de 12 anos, irmão, afastado. Aleluia. Depois de 12 anos fora da presença do Senhor.
eu pude dizer: Senhor, foi-me bom, Senhor, ter me afligido para que eu aprendesse os seus decretos. O Senhor me castigou, mas não entregou à morte. Aleluia, o Senhor pega, irmão. O Senhor faz. Aleluia, o Senhor traz. Aleluia, fique tranquilo que o milagre vai acontecer na tua casa, na tua família. Assim como aconteceu na casa de Ana, vai acontecer. O segredo é continuar perseverando. Aleluia. Está aqui. A gente fala, né? Agora, para depois testemunhar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Tá minha esposa. Está enferma, mas está aí, ó. Os médicos queriam arrancar o seu útero. Né? Tá para fazer uma cirurgia. Estão aguardando no Senhor, mas estão orando, estão clamando, estão esperando no Senhor o milagre. Estão esperando no Senhor o milagre. Para os homens é impossível. Falaram na nossa cara. Não tem mais jeito. Falaram isso, irmão. O médico falou: com essa idade você quer? Aleluia, não tem como. Mas Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus das causas impossíveis, irmão. Aleluia. É Deus das causas impossíveis. Irmão, sabe o que ela falou? O médico falou: ó, tem quantos por cento de 1%, então eu vou ficar com esse 5%. Nós estamos com esse 1%, irmão. Nós estamos com esse 1%, porque o Deus que a gente crê faz maravilhas. Diz a palavra que ele foi na Índia e visitou o teu povo, e nessa noite ele está visitando o teu povo aqui nesse lugar. Ele está visitando, irmão. Aleluia. 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 Ele é baraçabe a nação. Aleluia. Glória. Ele é baraçabe a nação. Só quem vive o processo que sabe. Só quem vive o processo que sabe, irmão. Aleluia. Talvez você está vivendo esse processo aí, ó. Para muitos não é nada. Para muitos não é nada. Aleluia. O que você está passando, mas Deus sabe o que nós estamos passando. Deus sabe o que você está passando. Aleluia. Sabe para que é isso? Jó vai falar: eu só conhecia o Senhor, eu ouvi falar, mas agora eu vejo Ele. Aleluia. Glória. Isso é história para eu viver, experiência para eu contar. Não tem isso, louvor? A gente não costuma cantar isso. Isso é história para eu viver, experiência para eu contar, irmão. Aleluia. Ó, cisto novário, endometriose, mioma, já operou uma vez, arrancou tudo que tinha, voltou tudo de novo. Mas ali vai ser um fruto de um milagre. Aleluia! Eu vou trazer esse milagre aqui, como Ana foi até o sacerdote. Ana foi até o sacerdote. O sacerdote não estava reconhecendo aquela mulher, e ela vai falar: ô sacerdote, sabe quem é esse menino aqui? Por esse menino eu orava. Por esse menino eu clamava, sacerdote. Esse menino é para a glória de Deus. O teu milagre é para a glória de Deus, irmão. Filha, dá um abraço naquela moça lá no canto. Por esse menino orava eu. Calma, calma. Tu vai voltar o tempo para dar uma culto de ação de graça para contar. Tu vai voltar o tempo para dar um culto de ação de graça para contar, irmão. Tu vai voltar para dar culto de ação de graça e contar. Irmão, se a gente, aleluia, não passar pela luta glorificando, não tem como Deus fazer um milagre. Pastor, 18
aqui, irmã. Essa mulher é muito forte, irmão. 18 anos. Quando chegou em janeiro, a Arthur falou: vou dispensar ela. Era supervisora. Rapidamente para me entregar o microfone. Era supervisora. Vou dispensar. Veio essa enfermidade com mais força ainda. Ela está vivendo a base de remédio. De oração. Eu estou contando aqui, irmão, aleluia, para me contar contigo, porque eu sei que eu posso contar com meus irmãos. Aleluia. Em outros lugares, às vezes, não conto não, ainda mais porque eu sei que em outros lugares vão falar um montão de coisa, mas eu estou contando aqui porque eu sei que eu posso contar contigo. Aleluia. Veio o barco, muitos falou, quero ver como é que vai viver agora, mas Deus tem sustentado. Deus tem sustentado, Deus vai te sustentar também, assim como tem nos sustentado. Aleluia. Aleluia. Você vai voltar ao templo. Você vai voltar ao templo. Você vai passar por essas portas com o seu milagre. Você vai passar por essas portas e vai falar aqui, ministério, eu estou oferecendo hoje este culto de ação de graça. Você vai voltar nesse lugar e vai contar, irmão. Eu vou voltar aqui e vou contar. Porque o Deus que nós servimos, irmão, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Em tempos de crise, irmão, em tempos de dificuldade, o Senhor nos faz crescer. Isso daí é para o teu crescimento, para o meu crescimento. Não veja isso, aleluia, como morte, não. Veja isso como experiência para tu contar. Porque o povo de Israel, quanto mais era afligido no Egito, mais eles cresciam. Aleluia. Eu vou falar, aleluia, como José, que colocou o nome de Efraim e Manassés. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aleluia. Vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua vida. Creia nisso nessa noite, irmão. Creia nisso nessa noite. Irmão, Deus nos chamou, aleluia, para ficar envergonhado não, para nos envergonhar não, irmão. Isso é um tempo, isso é um momento, aleluia. Vai passar. Creia no milagre de Deus nessa noite. Quero agradecer a esse ministério, o pastor Isaí, que deu essa oportunidade de estar aqui nessa noite, irmão, trazendo esta palavra de ânimo para a nossa vida. Quero agradecer, deixo um abraço aqui também para a pastora, que com muito carinho também me convidou, né? Amém? Passa o microfone aqui quem é direito, amém? Glória a Deus. Dá palmas lá o nome do Senhor.